Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique Clarentes. A minha convidada é a Patrícia. Ela é de Portugal, mas trabalha na Suíça e veio contar um pouquinho dessa experiência. Olá, Monique. Eu chamo-me Patrícia, moro sozinha na Suíça desde os meus 16 anos. Eu tenho 35 anos e neste momento estou separada. E também já perdi os meus pais. E tenho uma irmã que vive aqui comigo e trabalho aqui na Suíça como empregada doméstica. Durante 11 anos ocupei-me de uma senhora doente, que a gente diz aqui na Suíça dá-me de companhia, numa casa privada, e durante 11 anos era esse o meu trabalho, mas eu conciliava 30% como empregada de limpeza. E, entretanto, faz quase 2 anos que essa senhora faleceu e agora trabalho em casas privadas como empregada doméstica. Como surgiu essa oportunidade ou da onde veio essa vontade de ir para a Suíça? Sim, isso foi na minha infância. Eu tinha muitos problemas, a minha mãe tinha muitos problemas financeiros. Pronto, eu venho de uma família assim que éramos muito pobres, com muitos problemas económicos, e eu fui crescendo nesse ambiente, né, de muita escassez, e também via muito os meus amigos na escolinha, né, que tinham uma vida assim mais abundante, assim com os pais, né, uma casa, iam para a escola, tinham bens materiais, e eu não tinha absolutamente nada. Era o Estado que ajudava a minha avó. Porque assim, eu vivi com a minha avó até aos 9 anos, depois a minha avó faleceu e fui viver com a minha mãe e com o marido da minha mãe, que é o pai da minha irmã. Pronto, dos 9 anos até aos meus 16, também convivi a ver a minha mãe com muitos problemas económicos. Entretanto, a minha mãe tinha um casal amigo, vieram aqui para a Suíça trabalhar e eu conheci esse casal. Eu tinha 16 anos e pedi muito à minha mãe para pedir aos amigos, né, para me trazerem para a Suíça trabalhar. A minha mãe dizia que não, porque eu era menor, só que eu tinha eu dizia a ela para me deixar mesmo, porque eu queria muito mudar de vida, queria trabalhar, ganhar o meu dinheiro e deixar a escola, porque eu queria, pronto, ganhar dinheiro, né, para ajudar a minha mãe e também para poder comprar as minhas coisas. E pronto, a minha mãe deixou-me, ela teve que tratar dos papéis, não é? Porque teve que dar autorização para eu conseguir viajar com os amigos dela, com esse casal, não é? E eu deixei a escola, o 9º ano, só fiz o 9º ano. Como eu tinha boas notas, os professores deixaram-me terminar o 9º ano, porque eu não finalizei os exames finais. Pronto, e eu aí larguei tudo. Ali não me lembro que era assim uma emoção muito grande, né? Porque foi a primeira vez que eu larguei a minha mãe e sozinha, não é? Os amigos, eu não tinha muita afinidade com aquele casal. E vinha trabalhar para um hotel aqui nos Alpes suíços, que não, mesmo na montanha, assim, no fim do mundo, que não tinha carro, não tinha nada. E trabalhei 3 meses numa cozinha a lavar louça, e pronto, eu falava com a minha mãe muitas vezes naquela altura era por telefone, não havia assim videochamada. Em 2002 não tínhamos esta facilidade, né, de nos vermos, e então pronto, eu morria de muitas saudades, mas eu estava muito entusiasmada de ver a Suíça, de ver outro mundo, né? E eu vibrava porque isto era tudo novo para mim. E eu em Portugal vivia perto do mar. Eu fiquei 3 meses aqui. Depois eu fui embora para Portugal, 2 meses, né? Porque nessa altura nós vínhamos para a Suíça, só trabalhávamos já à estação, porque nós não tínhamos papéis. Nós não tínhamos, assim, mesmo que somos nacionalidade portuguesa, não podíamos ficar aqui a trabalhar ao ano. Era só por contrato. E eu voltei depois para Portugal, depois dos 3 meses, né? E aí é que aconteceu uma grande... pronto, é que a minha vida deu uma reviravolta. Quando eu fui para Portugal, os 2 meses de férias, eu tinha contrato no inverno, e depois eu em setembro fui embora e vim em dezembro para a Suíça novamente. Quero fazer mais 3 meses a estação de inverno. E no dia, pronto, dia 7 de dezembro, quando a minha mãe mais o seu marido, não é, que a minha irmã de 10 anos na altura, que eu tinha 16, tinha acabado de fazer 17 e a minha irmã de 10 anos, e eles levaram-me à estação de autocarros, e para eu vir para a Suíça de autocarro, na altura era de autocarro, não havia dinheiro para pagar avião. A minha mãe, a gente despediu-se na paragem dos autocarros, a gente a chorar, ela não queria que eu voltasse para aqui, só que eu disse-lhe a ela, né, que eu queria dar continuidade, né, para nós melhorarmos a nossa vida económica, e que ela mais tarde também ia vir comigo para aqui. E pronto, porque ela não podia deixar a minha irmã.
Ela tinha a minha irmã com 10 anos, por isso é que ela não veio comigo para a Suíça naquela altura. Entretanto, pronto, eu quando embarco no autocarro, ela ao voltar para casa, de carro com o seu marido e com a minha irmã, tiveram um acidente. Isto foi tudo muito rápido, porque eu Nossa. fiquei sem comunicação na altura já tinha um telemóvel, eu não tinha bateria, não tinha como carregar. Lembro-me que não consegui contactar a minha mãe. Quando eu fiz a paragem em Espanha, na primeira vez que eu vim para cá, a gente falou, não é? E na segunda vez eu não consegui entrar mais em contacto com ela, a partir do momento em que eu despedi-me dela no autocarro, porque fiquei sem comunicação, eles já tinham tido o acidente e aquilo foi tudo muito rápido. Eu só, no dia seguinte, quando eu cheguei aqui à Suíça, à montanha, que eu recebo a chamada do meu padrasto a dar-me notícia que eles tinham tido o acidente. E eu não consegui falar com a minha mãe porque ela já estava muito mal no hospital. E nunca mais consegui falar com ela, porque ela, passado 2 dias, ela faleceu no hospital. Pronto, e aí foi uma fase muito difícil na minha vida. Eu não tinha dinheiro para voltar para Portugal. Foi um amigo meu daquele hotel, que até hoje nós somos amigos, que mais o patrão do hotel pagaram o bilhete de avião. E eu tinha muito sonho de andar de avião, e a primeira vez que eu andei de avião foi para ir ao funeral da minha mãe, porque foi tudo muito rápido. E eu voltei para Portugal, já não fiz a estação aqui na Suíça, e fiquei depois, não é, em Portugal com a minha irmã, com o meu padrasto, nessa altura, não é, até aos meus 20 anos. E aos 20 anos voltei para a Suíça até hoje, que faz 14 anos que estou aqui agora. Foi muito difícil, não é? Porque assim, esses 3 anos que eu fiquei em Portugal, eu nunca perdi a esperança de voltar para a Suíça, porque entretanto eu tive muitas dificuldades em Portugal, né? Sozinha. Se a gente não tem a ajuda da família é muito difícil, também sozinha. E eu andei ali, pronto, tinha amigas que me ajudaram na altura, pessoas também que me ajudaram muito, mas eu sempre lutei para vir para a Suíça, sempre procurei meios para um dia voltar para aqui. E graças a Deus, né, consegui, e hoje, né, sou muito grata por tudo, porque consigo ser uma mulher independente e também consegui nesta profissão de faxineira, empregada doméstica, não é? Que também nem sempre foi fácil, mas hoje também consegui, não é, estar em trabalhos que as pessoas, não é, as patroas me respeitam e sou remunerada, não é, pelo meu trabalho corretamente, que era o meu objetivo, não é, conseguir isso. Pronto, e daí também nascer a minha forma de ser a alma viajante. Eu viajo muito, sempre que eu posso viajo, porque a partir do momento que a gente viaja sozinha com 16 anos, já nasce um espírito viajante. Eu vi que você já viajou para vários lugares. Tem uma ideia de quantos países tu já conhece? Ai, não sei, assim, eu fui para a Índia, Brasil, eu estive aí no Rio de Janeiro, nas Cascatas de Iguaçu, e África, estive em Togo, e depois no Bali, estive 2 vezes no Bali, que eu gosto muito da Bali, adorava até de viver lá um dia, e aqui na Europa já corri alguns também, a Alemanha, Praga, Paris, Itália, França, Espanha. E já corri também Portugal todo, norte a sul. Grécia, também fui à Grécia, às Ilhas Palma de Maiorca. Mas ainda falta muito, tá? Tenho muito na lista. E tu já viajou ou surgiu a oportunidade? Eu vi que você já foi voluntária. Me conta um pouco sobre essa experiência. O voluntariado eu sempre, assim, derivado, né, a eu perder a minha mãe na minha adolescência, não é? Porque aos 16 anos não estamos prontos para perder uma mãe. Principalmente porque eu nasci sendo filha de pai, nós dizemos em português, né, incógnito, porque o meu pai não me assumiu. Pronto, é assim também uma história um pouco, que foi assim um pouco difícil na minha infância, aceitar aquela dor, né, da rejeição do pai. Eu durante ali uns anos não compreendia, não é? Porque que o meu pai não me aceitou, não me criou, não é? E então eu já nasci sem esse amor do pai, e também não tive assim uma boa relação com o meu padrasto. E entretanto, pronto, aos 16 anos eu vi-me órfã no mundo, porque não tinha uma boa relação com o meu padrasto. E daí nascer como é que se diz, essa vontade de fazer de voluntária. Mas, entretanto, né, com a vida aqui na Suíça também, com muita... Assim, eu sempre esperei pelo momento apropriado, o momento certo. E, entretanto, também o meu trabalho durante 11 anos, a ocupar-me de uma senhora doente, já era ajudar o próximo. E eu dediquei muito o meu tempo àquela senhora, porque eu viajava, mas eram viagens de 4 dias ou de 15 dias, nunca mais do que, por exemplo, não um mês.
Eu não podia dedicar muito do meu tempo ao próximo, porque já estava a tomar conta daquela senhora. Entretanto, quando ela faleceu, foi aí que eu tive a oportunidade de ir para a África. Eu conheci aquela associação pelo Facebook. São 22 meninos, que foi uma senhora de idade que, pronto, teve muita pena de os ver abandonados, porque eles perderam os pais. A maior parte perdem a mãe ou o pai, e depois o pai ou a mãe que fica com ele não tem condições económicas para os criar. E aquela senhora juntou ali os 22 meninos, quase todos órfãos, e com os filhos, né, que já são adultos, que são eles que estão-se a ocupar daqueles meninos, né, da mini, uma pequena associação, porque não é bem uma associação, né, é que conseguem encontrar ajudas pelo Facebook, pelas redes sociais, para os alimentar. E eu fui para lá, não sabia muito bem, assim, eu não conhecia nada. Eu vi as imagens no Facebook, vi as fotos, entrei em contacto também com os dois irmãos, não é? Mas eu cheguei lá é que me deparei com aquela realidade mesmo, daquela miséria, daquela pobreza e das condições de escassez que vivem aquelas crianças. E pronto, e eu dava-lhes banho, eu ajudava na alimentação, eu comprava frutas, e eu levava-os ao médico, porque eles têm muitas vezes a malária, estão muitas vezes doentes, e eu pagava os tratamentos, eu cuidava deles como uma mãe cuida de um filho. Só que em vez de ser, não é, 2 ou 3, eram 22, eram muitos. E pronto, mas entretanto, nessa associação, aquilo é assim, não existe leis, não é, como nós aqui na Europa, e então a gente, pronto, é assim, tem que ter muitos conhecimentos também, não é, de pessoas que já estão que trabalham nessa área humanitária, para saber como vão tirar aquelas crianças daquela situação. Porque o objetivo era construir um centro de acolhimento para eles. Porque eles dormem sem condições nenhumas mesmo. Não têm condições sanitárias, por isso é que estão muitas vezes doentes, e falta muito aquela higiene, a higiene deles, não é? Do dia a dia, por exemplo, lavar os dentes. Eles ficam, por exemplo, com muitos problemas nos intestinos, e é muito complicado, porque é necessário que eu até procurei durante algum tempo pessoas nessa área para irem lá e poderem realmente ajudar aquelas crianças. Porque o que eles precisam é mesmo de um centro de acolhimento. Mas isso, pronto, é uma situação mais delicada. Como eu não tenho meios, não é, não estou nessa área, não é, de informática também, e de pessoas que entendem sobre esse assunto, então eu fiz aquilo que estava no meu alcance. Durante o tempo, eu tive um mês lá, só que tive repartido 15 dias em setembro e 15 dias em dezembro de 2019. E durante os 15 dias que eu estive lá, pronto, eu tomei conta deles, eu educava-os, ensinava, eu dava aulas também de matemática, de francês, e, por exemplo, fazíamos atividades de pintura, brincadeiras, levei muitos balões, levei muitos brinquedos. Por exemplo, eu ensinei a eles a não deitar o lixo para o chão, porque lá, infelizmente, não existe, não é? Essa parte do lixo, fiquei muito triste, porque é tudo no chão, não existem os contentores, não existem recursos, não é, ambientais, existe muita poluição. E eu tentei passar um pouco a mensagem àquelas crianças de não colocarem o lixo não importa aonde, porque a gente vai à escolinha, não é, e aquilo é lixo por todo lado. É mesmo muito triste ver isso, porque é daí que também cria muitas doenças, essa falta de higiene que eles não têm. Mas é uma experiência que eu aconselho vivamente a quem tem essa vontade de fazer de voluntária, não é? E que às vezes não tem coragem ou porque tem medo. Eu acho que o amor, não é, ultrapassa barreiras. E era o amor que eu sentia por eles, porque eles depois eles têm muita falta de amor, carinho, eles estão sempre a pedir-nos atenção, a abraçar, a beijar. O que eles querem é muito carinho. Uma situação que me marcou muito foi no dia, por exemplo, no final do primeiro trimestre, no Natal, quando acaba o primeiro trimestre, né, da escolinha, a professora diz se eles passaram, não é, tiveram boas notas ou não. E houve alguns que reprovaram, que não passaram. E eles começaram a chorar porque viram os outros amigos a passar e eles não entendiam, não é? E eu estive ali para dizer a eles, não, mas vocês para a próxima vão conseguir, vocês agora vão estudar mais.
a dar aquele incentivo, não é? Os conselhos, o apoio psicológico que eles não têm. E isso marcou muito vê-los a chorar, mesmo assim muito tristes, porque não passaram. Com certeza. E todas essas experiências, com certeza, te transformaram, né? Trazem bastante aprendizado. Sim, muito, muito. Mais vontade de fazer pelo próximo. Entretanto, a pandemia impediu-me, não é? Faz 1 ano e 4 meses que eu não saio da Europa. Consegui viajar ano passado para Portugal, mas eu sempre, num ano e 4 meses, já tenho 90, eu acho que mais ou menos 90 quilos de material, de brinquedos, material escolar, roupas, tudo que eu vi que está em falta naquele país, né, em Togo, e eu fui recolhendo com o objetivo de cada viagem que eu fizer, de voluntária, eu levar 30 a 60 quilos de material para as crianças necessitadas, que não têm nada. Porque existe muita... Nas minhas viagens eu vi muita criança, não é? Que não tem um brinquedo, não tenha, muitas vezes não têm, por exemplo, lápis de cor para pintar. E aqui na Europa as nossas crianças, não é, têm, às vezes até têm demais. Comecei a pensar, porque não, eu gosto de viajar, juntar o útil ao agradável. Comecei a pensar assim, quero me tornar uma viajante com um propósito. E o meu propósito é esse. É conhecer um pouco do mundo, porque eu adoro a natureza, sítios de natureza, e também ajudar crianças que precisam, não é, de ajuda. Naquilo que eu puder ajudar, se eu um dia também encontrar pessoas que queiram viajar comigo, porque assim, se eu viajar com alguém, podemos levar 60 quilos, por exemplo, eu levo 30, a pessoa leva 30, faz 60 quilos. Ou se eu levar 60 quilos, a pessoa mais 30 faz 90. E aí já conseguimos levar muito material. Muito incrível, muito legal. Eu vejo no teu Instagram, tu mostra as coisas que você recebe, doação, que vai guardando para entregar. Isso é muito bonito. E eu falo por mim, não é? Eu não tinha consciência que ainda nos dias de hoje, não é? No século XXI, e mesmo que a evolução da tecnologia e nós como humanos evoluímos tanto a nível tecnológico, mas eu não tinha noção que a parte humanitária, humana, não é? Que ainda não, eu acho que evoluímos mais de uma certa forma com máquinas que humanos. Porquê que eu digo isto? Porque eu não imaginava, e somente quando a gente vai viajar para esses sítios e que nos depararmos pessoalmente com aquela pobreza, com aquela miséria, é que a gente tem um grande impacto. Porque quando eu vivo num dos países mais ricos do mundo, a Suíça, nós temos aqui infraestruturas, é verdade que é um país em relação a infraestruturas maravilhoso, nós temos tudo, não é? E então nós não imagina, não é? Que existe ainda tanta pobreza, ainda tantas crianças e tantas pessoas a viver sem nada. E como nós achamos que os nossos bens materiais, não é? Uma casa de banho, por exemplo, aqui na Europa, na Suíça, você vai viajar em qualquer lado, temos casas de banho públicas. Nas autoestradas, nós temos, nas paragens, não é? Tem casas de banho. Por exemplo, em Togo, a gente faz quilómetros e quilómetros, não existe as casas de banho. Existe nos hotéis, não é? Aqueles hotéis que é para o turismo e que para quem pode pagar, mas para aquelas pessoas que vivem lá, são milhares de pessoas em Togo que não têm casa de banho, não existe. E eu vivi 1 mês sem casa de banho. Foi a experiência mais difícil que eu me confrontei com a minha idade, porque aquelas crianças estão habituadas, não é? Àquilo. Nós, eu com 35 anos, viver 1 mês sem casa de banho não é fácil. O facto de não ter em muitos sítios lá não tinha água potável ainda. Eu lembro-me que o poço, quando existia aquele muito tempo sem chover, o poço ia ficando sem água. E eles não têm suficientemente água para dar banho às crianças, para beber. Ainda existe lá essa situação da água. E, por exemplo, nós estamos tão habituados aqui à torneira, não é? Ao duche, e lá eu tinha que ir com os baldes, tinham as cordas, eu lançava o balde dentro do poço e depois eu tinha que puxar com a corda. E aí é que era exercício físico, porque eu tinha que encher, eu quando queria tomar banho, eu enchia os baldes, depois com uma caneca,
que eu tinha e eu tornava a água, né? Virava a água por mim abaixo. Era assim que tomava banho. Me conte um pouco dos países que tu já conheceu. Qual foi o mais marcante depois dessa experiência de voluntariado? O sul da Índia, o Kerala. O Kerala, eles dizem que é o coração da Índia, pelas paisagens, porque aquilo é muito verde, aquelas palmeiras e árvores assim enormes. E a gente vai pelos riozinhos de barco e olhamos assim, é só palmeiras, imensidão verde, tudo muito verde. E achei muito, muito bonito mesmo, a beleza, a cultura. Depois, assim, então, eles são várias religiões, hinduísmo, budismo, muçulmano, também tem catolicismo, só que eles dão-se muito bem entre eles respeitam muito. Várias religiões no mesmo sítio, mas respeitam-se muito. A alegria do povo indiano é um povo muito simpático, muito alegre, muito colorido. Os autocarros, o que eu mais amei, assim, impressionante mesmo, era ver os autocarros como o arco-íris, mesmo muito, muito coloridos. São pessoas muito festivas também. Por exemplo, o casamento, né, dura horas e horas, uma festa, e presenciei isso, mas ao mesmo tempo também senti assim, o medo é na parte como eles conduzem. Muita confusão, o trânsito, o barulho, sempre a buzina, constantemente aquele barulho das buzinas. É aí que a gente se depara com outro mundo mesmo. E o primeiro dia a gente sente um pouco de dor de cabeça, porque a gente não está habituada àquilo. Mas depois, com o tempo, a gente habitua-se. E pronto, também outra experiência que eu gostei muito foi de tomar banho de roupa, porque existem praias que não podemos estar de biquíni, não é permitido. E depois existe uma praia que é a Barcalá, que essa praia é mesmo para o turismo. E nós podemos estar de biquíni, não há problema nenhum. Mas aquelas praias que a gente que não podemos, temos que respeitar a cultura deles. E então para mim foi algo assim muito diferente estar na praia sempre vestida e tomar banho com a roupa, porque as indianas vão com os vestidos para a água e ver outra realidade, porque assim nós, praia, na minha infância era inimaginável irmos tomar banho de roupa. A gente via todas as pessoas na praia de biquíni e ali era o oposto. Toda a gente de roupa, aprendermos a aceitar outras formas de viver e depois a alegria deles tomar banho com a roupa, é maravilhoso. Às 6 da tarde eles vão ver o pôr do sol em família e eles depois assim, quando eles veem uma turista, uma pessoa diferente como nós, eles vêm à nossa beira pedir fotos e fotos e fotos. É incrível. É o país que mais me impactou, mais assim mesmo profundamente, foi a Índia. Para a gente finalizar, eu queria que tu contasse um pouquinho da Suíça. O inverno aqui vai de novembro a março, que é onde temos, nos Alpes suíços, é onde temos o ski. Para quem quiser ver a neve, conhecer neve, não é? Que é muito bonito, vale mesmo muito a pena, é vir nessa altura do ano, no inverno. E depois temos a primavera, que eu acho que, para mim, entre o verão e a primavera, eu adoro a primavera porque é quando a gente encontra tudo muito florido, muitas flores diferentes. É assim, eu acho a Suíça um país muito lindo, muito lindo. É um país de muita natureza, também muito verde. É um país muito organizado, muito limpo. Nesse aspecto, eu sou muito grata, no sentido de que aqui é tudo muito, muito bem organizado, muito limpinho. As cidades que eu mais gosto, a nível de cidades, Luzerna, Vevey, é uma cidade assim mais... Vevey é uma cidade mais pequeninha do que Geneve. Geneve, que é muito conhecido. Zurique também é muito conhecido. Mas eu gosto mais das cidades mais pequenas. Montreux é muito bonito. A cidade do jazz. E também tem muita... eu também chamo que é a cidade das flores. Porque na altura da primavera tem muitas flores, muitas palmeiras. Assim à beira do lago, onde a gente pode caminhar durante alguns quilómetros e temos muitas flores, palmeiras. E essas são as cidades que eu mais gosto. Interlaken também é parte alemã da Suíça e tem a parte italiana. Lugano, que também é muito bonito. É diferente da parte francesa da Suíça. Lugano é assim mais tropical, a parte italiana é mais tropical, porque tem muitas palmeiras também. A mensagem que eu digo a mim todos os dias
e mesmo nos momentos mais difíceis, para que eu chegasse aonde estou hoje, não é? Nunca perder a esperança, nunca deixar de acreditar nos nossos sonhos e lutar sempre por aquilo que a gente quer. Obrigado por essa conversa, pela participação. E obrigada a você também por este convite. Muito obrigada.